Meus irmãos, já estou com minha Bíblia aberta aqui. Em Isaías, capítulo número 38. Isaías 38, a partir do versículo 1. Isaías 38, a partir do versículo 1, que fala da doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Ele chegou nas portas, aí da morte. Ele disse que, ele conta no momento que ele está agradecendo, porque nesse mesmo capítulo, ele disse que chegou bem pertinho e Deus fechou a sepultura dele. E ele aqui faz algumas confissões, confissões que iria melhorar a sua vida. Porque a gente vai ler o texto, mas só lá na frente quando ele diz assim: eu disse, já não verei mais o Senhor na terra dos viventes. E veja que ele disse que ia ver Deus, ele era crente, mas não na terra dos viventes. Eu vou ver Deus lá no céu, na terra dos viventes, mas não. Porque está acabando, já tentou de tudo os médicos, não conseguiu. Você sabe que essa história, ela tem trazido para todos nós, sempre traz lições. Capítulo 38, e você pode muito bem aí, está acompanhando também na sua casa. Esse capítulo tem 22 versículos, e conta a história de um grande rei. Esse rei que teve uma doença, que adoece também quem é rei, Adoece, eu sempre digo isso, quem mora em palácio também adoece. Adoece quem mora em palafita, em palácio, todos adoecem. E aqui conta a história. Eu quero apresentar para você esse texto. Sempre eu tenho dito isso à igreja, a igreja já IEBT conhece, sempre eu falo, esse princípio hermenêutico, que a gente não vai evitar o texto por ser conhecido. Sempre é uma renovação. E num tempo como hoje, como tem se renovado a palavra de Deus em nosso coração. Por isso que esse texto, a gente cantou um hino que diz assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha. Lembra da mensagem de domingo passado: vida ou morte, qual voz aceitar? Que pergunta, hein? Claro que aceita a vida, hein? Claro que aceita a vida. Perguntar, tu quer a vida ou a morte? Quer a vida na hora, você também quer, eu quero. E quem quer morte? Mas você tem que aceitar hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. E vamos ver o que aconteceu aqui. Qual foi o comportamento desse rei ao saber que estava acabado tudo, Terminou, os recursos da medicina já não importava mais, não tinha nenhuma condição, não tinha remédio que ajudasse, Vamos ver o que aconteceu. Capítulo 38, eu vou ler alguns versículos e sugiro que você também permaneça com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai consultando e vai também lendo. Capítulo 38 do profeta Isaías, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. A oração dele está descrita aqui no versículo 3. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou Ezequias muitíssimo, muito choro. Versículo de número 4. Então veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Bendito Deus e eterno Pai. Mais uma vez, ó Deus, estamos aqui diante do Senhor, diante das Escrituras, da Tua Palavra, ó Deus. E aqui, ó Deus, aprendendo, ó Deus. Sempre tem o que aprender, ó Deus, sempre aprendemos. E Tua Palavra ela é uma fonte inesgotável. Sempre ela traz, Deus, lições para nossas vidas.
Alguém pode dizer: eu conheço a história de Zaqueu. Mas, ó Deus, na unção do Teu Espírito Santo, toda vez que o Senhor usa Teus filhos, ó Pai, a palavra se renova. E assim, ó Deus, todos os textos da Tua palavra. E num momento como esse, ó Deus, que todo dia na televisão sai relatórios de morte. Isso tem estressado a sociedade, o Estado, o mundo inteiro está estressado. Muitos mortos. E cada dia é apresentado o número de pessoas infectadas também. E já vem uma apreensão na vida daquelas pessoas que estão doentes. E agora? Porque o comportamento do vírus em cada pessoa difere. Por isso, ó Deus, que a nossa alma espera somente no Senhor. E ninguém, ó Pai, está livre do que está acontecendo no Brasil e no mundo. A pandemia, ó Pai. Mas, ó Deus, tudo isso tem servido também de alerta para o Teu povo preparar a sua casa, colocar em ordem a sua vida. O Senhor tem nos chamado, ó Deus, para uma vida de mais intimidade contigo. Pai querido, eu acredito que o mundo inteiro já percebeu isso, da importância da igreja, mesmo sem estar aqui no templo, mas na sua casa, em seu momento de reflexão, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu acredito até, ó Deus, que alguns têm orado feito Ezequias. Tu te lembra, Deus, que eu não perdia culto, que sempre eu estava na tua casa. Mas outros têm orado assim também: Senhor, eu não quero perder mais não, na medida do possível eu vou também. E cada um, ó Deus, de sua forma, tem conversado contigo, ó Pai, porque todos nós sabemos que a última palavra é tua, que o Senhor é o dono da vida, ó Pai. O dono da nossa vida não está nas mãos do homem, nem do médico, nem dos governantes. Pai querido, a nossa vida não está na mão dos vírus também dessa vida. Está nas tuas mãos, ó Deus. Sempre aprendemos que a última palavra vem do Senhor, Pai. Agora é bem verdade, ó Deus, desde criança eu tive a oportunidade de nascer no Evangelho. Eu tenho escutado alguém dizendo que amanhã pode ser muito tarde. Isso sempre me preocupou. Se teu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Sempre isso me chamou a atenção. Sempre está vivendo hoje sem saber o que vai acontecer amanhã. Por isso, ó Deus, é urgente que todos nós nos preparemos. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E nesta noite, ó Deus, estamos aqui como arauto, como atalaia, como servos Deus, usando a tua palavra e sendo usado pelo teu Espírito, ó Deus, para trazer a tua mensagem aos que estão perto e aos que estão longe, ó Pai. Deus querido, revela, ó Deus, o que tu queres para cada um de nós. Como precisamos nos preparar dia após dia, ó Deus. Que surpresa, ó Deus, na vida de um rei que ainda novo, ele diz que estava na metade dos dias, quando foi visitado por esta enfermidade, que estava levando ele à sepultura. E naquele momento, ó Deus, ele começou a orar. Quando ele viu a palavra profética, que não tinha mais jeito, e pelo grau de credibilidade do profeta Isaías, ele sabia que Isaías jamais diria algo que não fosse da tua parte. Ele acreditou no profeta, não reclamou da visita, mas ali serviu para ele de um alerta maior. Ele começou a chorar, virou-se para a parede. Ele já não queria falar mais com seus súditos, com os médicos do reino. Não, aquele momento ficou ele somente com o Senhor. E o Senhor observando o comportamento, ele não ficou esperneando, nem falando mal do profeta. O profeta deu o recado, porque é pregar a tua palavra, Deus. É o Senhor que faz a obra. E saiu. Certamente aquele profeta gostava muito dele também, tinha intimidade. Era um profeta palaciano. Mas ali: põe em ordem a tua casa, rei, porque tu morrerás e não viverás. E o rei começou a chorar. Como diz, ele começou a clamar. E é isso que deve acontecer com todos nós. Chamar o Senhor. Chame a Deus, invocar o nome do Senhor, pedir misericórdia, chorar muitíssimo, invocar o nome de Deus, assim como o rei Ezequias fez. E ó Pai querido, obrigado porque essa noite a tua palavra traz força para nós, força para orarmos mais, Pai querido, para buscarmos mais a tua face,
Quanto mais oração, mais poder, mais intimidade contigo, mais crescimento espiritual, mais uma vida de intimidade. Fala os nossos corações, ó Deus, através da tua mensagem, o nome de Jesus. Fala conosco, o nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, está aqui mais um relato bíblico. Nós vamos ver em 2 Crônicas essa palavra de uma forma até mais ampla a respeito deste rei. Um rei que andou, que fez a vontade de Deus. Evidentemente que qualquer homem falha, os homens são falhos. Você conheceu alguém que não falha? Conheceu? Eu não conheci, não tive a experiência. Eu vivi com homens consagrados, conheci pessoas que oravam, mas essas pessoas eram a primeira a reconhecer que era falha, mas servia a Deus. E aqui nós temos um relato de um homem bem-sucedido na sua chamada para a monarquia, também de Israel, de Judá, um homem muito preparado, era um rei. E a palavra nos diz que esse rei, ele adoeceu, e a doença dele agravou-se. E a doença dele, por mais que houvesse esforço de toda a comitiva na área de saúde da época, do melhor que tinha para a vida do rei, não teve melhora. O texto diz que ele estava de uma forma, já chegando ao desespero. E certamente, a gente percebe no texto que o profeta Isaías recebeu, quem sabe, um convite para lá fazer uma oração. Sempre acontece isso. Alguém pede oração à igreja, isso aí é normal. Liga para você, pastor, ore por mim, que eu estou indo trabalhar agora. Pastor, ore por mim, que meu marido está febril. Pastor, ore pela minha filha, ela está doente, isso é a coisa mais normal. Inclusive lá em Tiago, ele disse: se tiver alguém doente, chama os presbíteros, chame os líderes da igreja, que ore. Chame os profetas, que ore. Nós temos um compromisso diante de Deus de orar. E certamente alguém da comissão, da equipe do rei, do seu ministério, mandou um recado para o profeta Isaías. E diz o texto sagrado que o profeta foi. Mas ele foi, sabe, irmãos, para levar a mensagem de Deus. Isso é que dá credenciais a um profeta. Ele não foi ali para fazer bajulações a ninguém, não. E ele queria, eu creio que ele gostaria muito de levar uma mensagem de Deus para dizer para o rei: ó, tudo bem, essa dor vai passar, eu vou fazer uma oração agora e vai melhorar. Porque tinha rei, tinha profeta que fazia isso. Você vê que o profeta, por exemplo, Eliseu, a pessoa já tinha morrido, ele orava e ressuscitava. Quanto mais um profeta como Isaías. Mas aí, o profeta não cura ninguém, quem cura é Deus. Você sabe disso, né? O profeta de Deus não ressuscita ninguém, quem ressuscita é Deus. Mas o profeta, em nome de Deus, ele faz a oração e o enfermo fica curado. Eu creio assim. É por isso que a gente tem cadeia de oração, grupo de oração, porque a gente crê num Deus que ele age na vida do seu povo, através da oração. A oração feita por um justo pode muitos em seus efeitos. Irmãos, eu tenho encontrado na vida dos profetas situações difíceis. Por exemplo, Elias, ele foi para a casa daquela viúva lá em Serepta, e ele viu o que aconteceu. O menino dela adoeceu e morreu. E ali a mulher disse assim: ô homem de Deus, tu vieste trazer à tona os meus pecados da mocidade. Mas ali Elias nem orou pelo menino doente, o menino já estava morto. E o profeta foi lá e Deus restituiu aquela vida. A gente vê muitas situações na Bíblia de oração, que o servo de Deus levantava as mãos, orava e ficava curado. Bendito seja o nome do Senhor. No Atos dos Apóstolos a gente percebe, no livro de Atos, Pedro, às vezes estava tão grande a jornada na igreja primitiva, ele não tinha tempo de ir, ele mandava um lenço, os aventais. Ela tinha essa experiência, os apóstolos, e curava. Quem cura não é lenço, quem cura não é avental, quem cura é Deus. Mas aquele homem cheio de autoridade de Deus, ele orava, e Deus, ele fazia o milagre. E é interessante que esse texto aqui, não chegou o profeta fazendo aquilo que Deus não queria que ele fizesse.
Pelo contrário, ele disse o que Deus mandou ele dizer. Isso credencia um profeta. O profeta Samuel tinha uma atenção especial, um carinho pela vida de Saul. Você lembra disso, né? Mas foi o primeiro rei de Israel. Ele consagrou, derramou óleo na cabeça, ungiu. Mas Saul andou em desobediência. E uma certa noite Deus falou com o profeta Samuel. Diz: ó Samuel, diz a Saul que acabou. O que eu mando fazer ele não faz. O que eu mando ele realizar ele não realiza. Ele só quer fazer do jeito dele, não quer fazer do meu jeito. Você sabia que acontece muito isso? Deus dá uma ordem e a gente começa a querer mudar a ordem de Deus. Não é para mudar. O que Deus mandar fazer, a gente tem que fazer. Deus diz assim: fique calado, você tem que ficar calado. Deus manda você falar, a gente tem que falar. E ali, quando amanheceu o dia, o profeta Samuel, eu imagino fazendo aquela leitura que ele foi um pouco triste, conversar ali com Saul. E ele disse assim: Saul, eu vim aqui porque Deus mandou. E ele disse: não, obedeci a Deus, eu fiz tudo, matei os amalequitas, matei todo mundo. Aí o profeta disse: eu estou escutando um balido aí das ovelhas, as vacas. Deus não mandou acabar com tudo? Ainda tinha um rei, o rei Agag lá, que ele poupou a vida para fazer alianças políticas. Tem muitas pessoas que em nome de alianças começam a colocar o nome de Deus e dizer o que Deus não mandou dizer. Isso é muito triste. E aqui eu penso nessa questão do profeta Isaías, da sua fidelidade à mensagem, a mensagem de Deus. E ele não ficou constrangido, foi lá e disse o que Deus mandou dizer. Meus irmãos, hoje a gente fica preocupado porque tem muitas pessoas que já não querem mais ouvir Deus repreendendo, não quer mais ouvir Deus exortando, só quer ouvir mensagens boas, mudam até de canal ou de rádio, ou mensagens que possa trazer alegria ao seu coração. A palavra de Deus, ela é toda boa, e deveríamos nos alegrar quando Deus nos corrige também. E ali chegou o profeta. Eu fico imaginando quando alguém anunciou: o profeta Isaías está chegando aí. Queridos irmãos, que momento, hein? Que momento! A entrada dele num palácio, ali no quarto do rei. Fico pensando, irmãos, às vezes um profeta em oração, ele diz coisas que o rei fica pensando: como é que vai ser? Você lembra da história, por exemplo, de Eliseu, né? Eliseu soube que o rei estava ali, não é? Queria que curasse Naamã, aquele general famoso de guerra, não é? E ali, Elias soube que quando aquele rei chegou, com aquele general chegou e estava perturbando o rei, ele disse: manda ele para mim aqui, que Deus já disse que vai curar a lepra dele. Irmãos, Deus querendo curar, Deus cura o que ele quiser. E foi da forma diferente que aquele general famoso pensou, mas Deus, ele faz do jeito dele. E Elias não quis nem aparecer em cena, mandou ele ir lá no rio e tomar um banho. Você lembra da história? E aquele homem realmente foi curado. Então, os profetas, ele usava o óleo, o azeite, orava e Deus curava, até ressuscitava. Mas o profeta Isaías, isso não diminui nada a grandeza do ministério deste homem. E ele chegou para o rei, entrou ali e disse assim: olha o que ele disse. O profeta lhe disse: assim diz o Senhor, é maravilhoso. Quem está dizendo sou eu, sou apenas um porta-voz. Quem mandou a mensagem para você foi o Senhor. E a ordem é essa: põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Lamento em dizer isso, mas você vai morrer. Organiza a tua vida, porque esta é a mensagem do Senhor. Eu imagino que ele disse isso e saiu logo, porque também, quem sabe, até se emocionou, chorou. Uma missão difícil. Coisa boa é Deus mandar o profeta na casa de alguém e orar, e ressuscitar, e melhorar. Aí todo mundo fica feliz. Eu vejo que tu és um homem de Deus. Mas quando o homem de Deus diz assim: ninguém vai viver, vai morrer, é complicado, irmãos. Põe em ordem a tua casa. E se essa palavra de Deus é palavra de Deus, é a palavra que em todo tempo é validada, a inerrância bíblica, ela está dizendo também para todos nós nessa noite: põe em ordem a tua vida, organize a tua vida. Todos nós precisamos organizar, se preparar para encontrar com Deus. Todo mundo quer ouvir uma palavra profética de saúde, eu também quero e eu também prego. Mas às vezes Deus diz assim: diz à igreja que se coloque em ordem a sua vida,
A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Toda a glória seja dada ao Senhor. E ali, irmãos, eu queria destacar o comportamento daquela pessoa que recebeu a palavra. Eu mesmo acharia muito difícil alguém ligar para mim e dizer: pastor, a irmã fulana de tal é antiga na igreja, ou um irmão antigo, ou um diácono, ou uma diaconisa, ou um filho, sei lá, ou um pastor, para lá orar porque ele está ruim. Está ruim mesmo, ele já fez tudo. Já chamaram o doutor, como é o nome, Tiago Arruda, já foi para a médica, já foi para a UPA, voltou. Tem gente que não tem jeito. Já foi lá para o plano, mas não tem. O senhor pode orar lá? Eu disse: eu vou. Aí eu vou, antes de orar, aí eu vou ali me ajoelhar e pedir a Deus uma palavra para eu dar ali. Aí Deus: você vai visitar? Eu disse: vou, senhor, diga que vai morrer. Meu irmão, talvez essa visita deixasse para outro dia. É ou não é? É pesada essa visita. É muito pesada. A gente lê esse texto e não imagina a dimensão da responsabilidade de um crente, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Não é levar a meninice, não. Prepara o lenço, prepara o lenço. Tem gente que é toda hora. Mas, irmãos, Deus dizendo que ele vai morrer. E o profeta disse: ele vai morrer, eu vou para o funeral dele. Ainda vou pregar no funeral dele, mas eu tenho que dizer. E o rei entrou, e a turma aí, quem sabe a esposa dele, ou o pessoal dele, dizia: e aí, vai ficar bom ele? A oração agora vai ser... Ele fez: não, não vou nem orar. Eu não vou nem orar, só vou dizer uma palavra para ele. Você não vai orar, não? Não vou orar, não. Deus mandou orar, não. Mandou entregar para ele uma mensagem. Tem coisas, sabe, irmão, que você pode orar como for, mas Deus já mandou uma mensagem, e agora? É com Deus. Eu queria que você examinasse o texto, pesquisasse, para ver se não foi assim. Deus manda entregar o recado. Você lembra de Jonas? Ou se converte, ou morre tudo queimado, ou não. Ou Deus vai matar tudinho. Oi, essa mensagem ou não foi? Se não se converter, vai morrer tudinho. Aí Jonas pregou essa palavra. Eles depois vão me matar, porque depois de saber que vai todo mundo morrer, e o povo lá, sabe o que aconteceu? Do jeito que Jonas pregou, o povo se converteu. O povo quer ouvir a palavra de Deus, não quer ouvir enrolada. Não quer ouvir pessoas falando toda hora o que Deus não mandou dizer, o que Deus manda dizer. Eu digo: Senhor, qual é a mensagem dessa noite? Diz a meu povo, a quem puder ouvir, se organize a tua vida. Organize a tua vida, pastor. Organize a tua vida, meu irmão, minha irmã. Todos nós precisamos organizar. Põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Aí o profeta ouviu aquela palavra, disse: não, meu Deus. Não disse nada ao profeta, ouviu e foi ali no seu quarto. Eu imagino que ele foi ali e começou a clamar. Ele tinha sua intimidade com Deus. Não, Deus. E aqui tem uns trechos da oração. Eu acredito particularmente, lendo a revelação, que a oração foi mais extensa. Na hora que a gente está aflito, ora muito, viu? No instante acaba o sono. Quer ver acabar o sono? É uma pessoa morrendo do seu lado. Acaba o sono na hora, ou não? Quer ver o sono acabar? O filho está em febre, está dando convulsão, e você fica agoniado, eu fico, todo mundo fica. Acaba o sono. E eu creio que aquele momento ninguém dormia naquele palácio. Depois de uma palavra dessa, e aí, profeta? Profeta, não tenho nada a dizer, não, já deu o recado de Deus. E aí, profeta acabou de dizer que eu vou morrer. Queridos irmãos, você não lembra não quando Davi, o filho dele adoeceu, naquele momento dele com Betseba, o que aconteceu? Ele passou orando, e o menino doente, piorou, ou não foi? Queridos irmãos, e ali o profeta, quando entregou a mensagem, é bem conhecida, está aqui no versículo 2. Então, 38:2, leia e acompanhe comigo. Então virou o rei Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele olhou para a parede, esse texto aqui é para dizer para ninguém mais. Você sabia que tem hora que é você e Deus? Tem hora que você pode ligar para o seu pastor, pode chamar seu marido, pode chamar seu filho, pode chamar alguém que você confia, manda uma mensagem dizendo: meu Deus, ora por mim agora que eu estou passando mal. Você pode fazer isso, mas tem coisa que é com você e com Deus. Creia que Deus ouve as suas orações. Naquele momento, naquele quarto enorme, espaçoso, ele viu diante da morte, e ele orou ao Senhor. E aqui está uma parte da oração dele. Eu creio que a oração dele foi extensa, mas ele disse a história a Deus: conta a tua história a Deus, conta a tua história a Deus em oração. E ele disse, verso número 3, ah, Senhor, e chorou tanto, irmão. Ele chorava que ficava soluçando. Tem pessoas chorando desse jeito, chorou tanto que nem lenço adiantava mais, era o lençol dele, acho que ele puxou o lençol.
Chorou tanto. Senhor, isso chorando. Lembra-te, Senhor. Ele evocou a memória de Deus. Que coisa, né? Deus te lembra, Deus. Oh, aleluia. Senhor, lembra, meu Deus. Lembra de mim, Senhor. E ele diz, eu te peço. Senhor, eu andei diante de ti. Ele não tinha que dizer isso a profeta, não. Era ele, Deus. Eu andei diante de ti. Eu andei com a verdade. Eu não era um rei que inventava mentiras e calúnias, ou meia verdade, que é uma mentira inteira. Eu andei com a verdade diante de ti. Se tem uma coisa que alegra o coração de Deus, é um filho dele que anda na verdade. O apóstolo Paulo disse que se alegrava todas as vezes que lembrava que os filhos dele andavam na verdade. E ele disse assim, Senhor, eu fiz com o coração íntegro, integridade, perfeito. E eu fiz o que era reto. Eu procurei a justiça, mesmo tendo um cargo como o meu, diante dos teus olhos. E ali ele desabou. Você está vendo aqui, no final do versículo de número 3, e chorou muitíssimo. Agora o tempo da lágrima dele é só chorando. Eu acho que aqui acabou a oração dele, só lágrimas. Só chorando, morri, vou morrer. É interessante que eu estava vendo aqui na oração dele, ele já, ainda no capítulo de número 38, ele fez um cântico. Veja que experiência, né? Fez um cântico. Eu queria que você visse comigo aqui, a gente dá um pulinho, daqui a pouco a gente volta, e fica dentro desse texto, e o contexto geral. Cântico, versículo 9, 38, 9. Cântico de Ezequias, rei de Judá, quando adoeceu e sarou da enfermidade. Irmãos, tem gente que adoece e sara, fica curado. Sabe o que foi a tua cura? Misericórdia de Deus. Porque na hora da dor, irmão, na hora que o negócio pega, a gente não tem ser humano que não chore. Não tem ser humano que seu coração não tenha certeza. Você viu Jó? Jó disse, eu vou morrer, eu vou descer à sepultura. Jó disse isso. O profeta Elias e aqui também um Ezequias. Não é? A gente às vezes, quando recebe uma cura e conta tanta história, seria bom a gente ter mais humildade. Senhor, eu naquele momento, me perdoe, eu duvidei, eu pensei que era o dia da minha morte era aquele. Pode ser. A gente diz coisa que não quer dizer, a gente chora, sofre. E ele aqui faz essa confissão. Ele poderia dizer, eu sabia quando o profeta entrou, que anunciou a minha morte, eu ia falar com Deus, eu tenho intimidade com ele, Deus ia me curar. Você acha? Eu acho que ele pediu muita misericórdia a Deus. Viu? Confiava em Deus, mas ele teve pediu muito a Deus, porque ele estava vendo que a morte chegou. Depois que o médico deu todos os remédios, todos os diagnósticos, toda a posição médica dizendo acabou. Irmãos, tem doença e doença, viu? Tem doenças e tem doenças. Tem doenças que você não precisa nem para o hospital, em casa mesmo toma e é bênção de Deus. Agora tem umas que você vai para o balão de oxigênio. Eu tive essa experiência, é terrível. Você apaga, toma injeção, é direto dentro do hospital, médico em cima de você, equipe médica em cima de você. É por isso que quando aquelas pessoas saem da Covid-19, que passou por todo esse processo, 21 dias internado, um mês internado, você sabia que tem gente assim, e quase se apagando, quando sai todo mundo se levanta e bate palma. Não significa que a gente não possa agradecer. Quando for uma enfermidade, leve. Foi Deus que deu essa leveza. Para você escapar também, agradecer. Agora, qualquer que seja, uma gripe, uma febre, um espirro no dia de hoje que está acontecendo, a gente fica com medo. Um mal-estar, uma dor de dente. Outro irmão ligou e falou, pastor, a dor de dente é sinal também do vírus. Eu não estou sabendo disso não. Eu sinceramente, porque tudo agora é o vírus, né? Porque o meu dente está doendo tanto, será que é ele? Irmãos, tem muita pessoa apavorada, muitas pessoas apavoradas. Vem a gripe num tempo desse, quem é que não fica aperreado? Fica, pede oração. Marisa fica olhando para mim, o que é que tu tem? Eu não tenho nada, menina. O que é que tu tem? Eu não tenho nada não, Marisa, está tudo bem. Eu vou dormir se eu der um ronco maior. Ei, o que foi que houve? Acontece isso, se bem que está mais controlado, né? Deus usando de misericórdia, né? Mas quem é que não fica? Sobretudo a tua esposa, o teu esposo, que sabe que você tem suas limitações, que sabe das tuas doenças, às vezes crônicas que você tem, talvez alguém hipertenso, alguém diabético, o medo aumenta, sim ou não, igreja? Sim ou não? Sim! Não venha me dizer que não tem não, porque tem.
ser humano tem. Ele se angustia, ele fica apavorado. Sabe quando é que ele encontra descanso? Nos braços de Deus. Cuidado, você que é hipertenso. Ih, rapaz, o negócio já falou comigo. Cuidado, você com diabetes. O irmão, e agora o pessoal manda vídeo de tudo. Você está com a dor na nuca e todo mundo já sabe. Eita, Jesus, bota a mão na nuca. Irmãos, é muita coisa que está acontecendo. Nós iremos ouvir tantas histórias, tantas e tantas, de pessoas que pensam, agora chegou o meu fim. Eu não quero citar o nome do irmão muito querido, ele vai contar esse testemunho. Ele, vou morrer. Ficou cansado, vou morrer. Aí ligou para mim, vai morrer não, irmão. Vai não, vai-te embora aí. Alguém socorreu e vou morrer. Passou um tempo, passou tudinho, eu disse assim, meu Deus, e agora? Marisa, vem cá, vamos orar agorinha, dobra o joelho e tal. E a esposa ligando naquela agonia, daqui a pouco o irmão ligou. Eu disse, irmão, e aí? Vou viver. Então estava já vivo. Mas na hora da agonia, na hora da dor, eu quero saber quem é que não chora. Eu quero saber quem é que não grita. Eu queria saber. Todos nós, irmãos, tememos. E num dia que eu temer, eu preciso confiar no Senhor. E ele disse assim, presta a esse cântico dele, depois que passou, viu? Depois que passa a gente canta, mas às vezes quando está a gente chora. E o texto diz que chorou muito, chorou muitíssimo. Você está chorando, você pode cantar, sim ou não? Mas no momento a gente chora, depois a gente canta. Meu Deus, para o hospital, numa agonia dessa, não tem vaga para ninguém. Já vai chorando, sim ou não? Aí quando você volta, já volta cantando. Deus me livrou. E aqui, esse rei teve a habilidade, a honestidade de contar o que ele sentiu. E eu vou mostrar a você aqui no versículo 9. Cântico de Ezequias, rei de Judá. Quando adoeceu e quando sarou da enfermidade, ele contou. Eu disse, veja o que ele disse. E ninguém sabia disso. Talvez foi na parede, né? Só quem ouviu foi a parede, né? A parede ouviu. E ele disse assim, depois ele conta. Eu disse, na hora da dor da enfermidade. Eu disse, versículo 10. Na tranquilidade de meus dias, ir-me-ei às portas de onde? Da sepultura. Eu já estou privado do resto dos meus dias. Acabou. Veja que palavra do rei. Eu estou privado, não vou viver mais, vou deixar o palácio, vai assumir alguém, acabou. Esse meu carro que vai dirigir outra pessoa, acabou. Essa cama que eu durmo, esse sofá que eu sento, já era. Alguém vai sentar nesse sofá, sim ou não? Senta. A bicicleta que eu gosto tanto dela, morreu. Você não vai andar mais de bicicleta para onde você vai, é verdade ou não é? Ou vende, ou senão alguém vai andar na tua bicicleta. Vai. Você não pode reclamar mais nada. Acabou. Você não está mais lá. Até o rádio que você escutava, alguém vai querer o rádio. Você sabe dessa história? Eu sei, irmão. Eu estou aqui contando história que eu sei. Na empresa onde eu trabalhei, morreu um certo vigilante. Eu conhecia muito bem ele. E apareceu 2 filhos dele, 2, lá onde eu trabalhava. Na minha sala eu trabalhava com assistente técnico administrativo. Disse, pois não, eu sou filho de fulano de tal. Meus sentimentos. Ele faleceu, foi. A gente vê aqui, eu disse alguma coisa que vocês querem. Não, a gente soube que ele tem um armáriozinho aí e tem um rádio lá dentro. Eu disse, tem, então pronto. Aí pegou, chamou o menino, ele era vigilante lá, e pegou a chave, foi lá e tinha um rádio. Aí ele ficaram, é meu, não sei com quem ficou o rádio. Se me perguntar, eu não sei com quem ficou. Ele não vai mais trabalhar de vigia. Para que ele escutar mais rádio? Tá lá, eu vou buscar o rádio. É interessantíssimo. Tudo aqui fica, tá? Tudo fica. E se a tua roupa não der ninguém na tua casa, sabe para onde vai? Para o bazar. Vai ou não vai? Vai para o bazar. Aí você, rapaz, então até aqui do bazar e manda. Tem que fica um tempo ainda com a roupa lá no guarda-roupa, passa 1 ano, 2, depois fala, eu vou dar essa roupa. Porque ninguém vai usar mais não. Ninguém não. Quem morreu não usa mais. Tem até essa história que quando uma pessoa está usando uma roupa que é grande, ele diz, eita, o defunto era maior. Não sei se você já ouviu isso. Porque é uma realidade. É uma realidade. Então ele disse assim, olha o que ele disse. Eu estou na porta da sepultura. Eu já estou privado dos meus dias. E ele disse mais. Versículo de número 11. 38:11. Presta atenção. 38:11. Eu disse. Já não verei mais o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem como os moradores desse mundo. Eu vou sair desse mundo. Lá no Salmo de número 27, versículo 13, o salmista diz assim, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes.
Também lá em Eclesiastes 9, 10, tudo quanto tiver na tua mão para fazer, faze agora, conforme as tuas forças. Porque para a sepultura onde tu vais, está escrito na Bíblia, não há obra, não há indústria, não há nada. Então é bom. Você sabia que tem histórias antigas que as pessoas morreram e o marido meio ruim, né, para a mulher, nunca disse o dinheiro que tem, enterrou. Eu conheço história assim, enterrou o dinheiro, não tem história de botija? E a mulher sabia, ele tinha dinheiro, não foi que botou, procurou e não achou o dinheiro que o cara escondeu. Diz logo a tua mulher onde está. Diz logo, é porque a gente não sabe o que vai acontecer. É verdade ou não é? Diz a senha do teu cartão, diz tudo logo, é melhor você abrir. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Não sabemos, ninguém sabe. E aqui o texto diz que eu já não vou mais morar nesse mundo. Sabe o que eu quero trazer com essa mensagem para você? Eu não quero trazer tristeza nem peso para você. Eu quero dizer que aqui foi uma nota de gratidão, porque ele escapou. E você também vai escapar no nome de Jesus. Porque ele orou ao Deus do impossível, ao Deus que cura, ao Deus que sara, a Jeová Rafá, é o Deus Todo-Poderoso. Mas ele orou. Você diz assim, pastor, ore por mim. Claro que eu vou orar. Irmãos, ore por mim, a igreja ore por mim, ore. E você está orando? Porque é preciso orar. Quando é que você quer orar? Quando estiver lá no inferno, lá no fundo, como Jonas. Por que você não ora dentro do navio? A gente está todo mundo se balançando. Por que você não vem orar agora e compartilhar conosco? Jonas só quis orar quando estava lá no fundo do mar. Lembra disso ou não? No capítulo 2 de Jonas, quando ele estava na entranha dos peixes, lá dentro orou. Ele podia ter orado antes, mas não orou. E esse homem aqui, esse rei, ele disse a Deus, Deus, eu andei contigo. Quando Deus ouviu isso, mas essa oração foi rápida. Veja o versículo 4. Versículo 4. 38:4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, irmãos, fazia pouco tempo que veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, o homem vai morrer. Agora veio a palavra do Senhor a Isaías de novo. Dizendo, veio a palavra do Senhor dizendo, vai, volta lá no quarto do rei, e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, diga amém, amém? Deus ouve a oração, ouvi a tua oração, tem mais coisa, eu vi as tuas lágrimas, eita Deus maravilhoso, vi oração e vi lágrimas. Você sabe que tem oração que nunca mais teve lágrimas? Oração seca, vida seca. Senhor, obrigado por esse dia de hoje que estou abençoando meu pai, minha mãe, em nome de Jesus, amém. Irmão, tenha cuidado com essa sua intimidade com Deus, viu? Senhor, obrigado pela noite de paz da noite de igreja. 1 minuto o relógio passou e olha, já ainda estou orando 1 minuto, demorou. Se você, o assunto com Deus não dura 1 minuto mais, você está em perigo, viu? Está na hora de ter um despertamento. Acabou o seu assunto com Deus. 1 minuto, irmão. Meia hora de oração, 15 minutos, começa a orar, chora. Acabou a oração, chora. Chora. E Deus está olhando. Porque Ele disse, eu vi a tua oração. Ouvi tua oração. Eu ouvi tua oração. Ele não disse que viu as lágrimas, não. Ele não disse que ouviu as lágrimas, ele viu as lágrimas. Vamos ver o texto aqui? Aleluia. Eu ouvi a tua oração, ok? Deus escuta. E vi também o quê? Eu vejo quando tu choras, mulher. Você que está me ouvindo aqui, Deus está vendo tuas lágrimas, teu choro. A humilhação que você tem passado. Você crê que Deus usa os profetas na terra, os seus servos? Deus vê quando você tem chorado, está dizendo assim, ó. Olha como é que tu diz, só para tu crer. Eu já não aguento mais. Melhor é morrer mesmo do que viver. Pois Deus não vai deixar você morrer, não. A última palavra é dele. Deus está vendo tuas lágrimas. Tem vezes que você não só é balbuciando. Você lembra de Ana? Ana nem orar, aguentava orar mais. Ela só mexia com os lábios. Mas ali o coração se derramava diante de Deus. Lágrimas. Lágrimas no altar. Lágrimas no colchão. Lágrimas na parede. A parede do palácio, do quarto do rei Ezequias ficou molhada. Aleluia! Molhada de lágrimas. Aí Deus diz assim, eu ouvi a tua oração, eu ouvi e vi o teu choro.
Eu vi as tuas lágrimas. Eu vi teu semblante caído. Aleluia. Diz isso a ele, Isaías. Isaías, só diga o que eu mandar. Diz isso a ele. Também Deus pode dizer, eu vi que tu não ora. Eu vi que tu não chora. Eu vi que apesar de todo esse tá acontecendo no mundo, tu permanece do mesmo jeito. Você sabia que tem gente assim? O barco estava assim, ó, o de Jonas, mas não tinha dentro da oração. Pelo contrário, endurecia mais o coração, parece Faraó. Quanto mais aperta as coisas, mais duro fica, falando mal dos outros. E pessoas ficam assim, para que igreja? Eu não estou vendo, para que dízimo? Pensando direitinho, eu vou pensar nessa história de dízimo. Para que ajudar? Deus não precisa de dízimo. Deus nunca precisou de dinheiro teu nem meu. Agora a obra precisa. Mas a avareza e Satanás já tem falado aos corações de alguns. Já mudou a posição. Antes dizia, eu sou fiel até a morte. Agora está dizendo, não é desse jeito não. Cuidado, irmão. Porque Deus ouve o que a gente fala. Ele vê o nosso comportamento. Continua sendo fiel até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem já está mudando opinião. Eu estava conversando com um irmão, agora recentemente, um diácono. Ele disse, pastor, quando passar essa fase, dessa agonia, tem gente que vai voltar tão cheio de Deus, pastor. Eu disse, eu creio, irmão. Pastor, tem gente que vai chegar aqui, vai dar paz do Senhor, entra cantando, rasgando, falando alto dentro da igreja, dando glória. Eu disse, amém, irmão. Ele disse, mas também, pastor, eu pensei numa coisa. O que foi, irmão, que você pensou? Tem gente que nem vai vir mais. Como assim? Não vem mais não. Mas já passou, tá vendo que tudo era uma ilusão? Deus dá vitória, escapa e faz que nem aqueles 9. Não tem 9 leprosos, foi embora, não volta mais. Que Deus tenha misericórdia, porque Deus conhece nossos pensamentos. Começa a mudar. É uma coisa, só quer ser beneficiado. Você sabia que tem gente assim, só quer bênção, só quer bênção, só quer bênção. Não quer dar não quer ser bênção. E a Bíblia diz, seja tu uma bênção. E aqui ele conta a história dele. O tempo da minha vida se foi. Está no versículo de número 12. O tempo da minha vida se foi. Presta atenção. Ele disse isso na hora que o profeta falou que ele ia morrer. O tempo da minha vida se foi. Alguém disse, eu não me lembro agora exatamente. Parece que ele tinha 38 anos. Estava novo mesmo, viu? 38 anos, já sem interpretado. Estava novo. O tempo da minha vida se foi. Eu fiquei pensando certa vez, isso é comigo, né? Lendo esse texto. Para que esse profeta quer viver? Esse rei? Será que depois que Deus livrar ele de tudo isso que está acontecendo, já livrou da dengue, já livrou o filho daquela doença, microcefalia, já deu livramento, a pessoa agradece, dá até culto de gratidão depois e esquece, vai esquecendo os favores antigos, esquece. E Deus cobra. Deus nessa noite está falando, põe em ordem a tua casa, põe em ordem, comece a orar. Não esqueça, e eu vou fundamentar o que eu estou dizendo no Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Não esqueça o que Deus já fez por você. Não esqueça que Deus curou o teu pulmão, curou o teu coração, tirou você de uma UTI, deu vitória a você. Para quê? Para você fazer a obra dele, para você glorificar. Deus salvou teu filho, quem sabe, ali de um tiroteio, livrou teu filho de uma enfermidade, livrou teu filho de más companhia. Agora é você servir a Deus em gratidão e não esquecer dos benefícios de Deus. Você vivia na sarjeta, você vivia na prostituição, você vivia no erro, vivia nas trevas. Hoje você está na luz. Não esqueça o que Deus fez por você. Não dê uma de esquecido que você sabe. E agora está rebelde. Começou a botar as unhas do lado de fora. Tenha cuidado com isso. Porque Deus é o Deus do juízo. É o Deus que cobra. Fica pianinho. Fica de bem. Pede perdão. Pede misericórdia. E quem for justo, seja mais justo ainda. E quem for santo, seja mais santo ainda. E aqui ele disse: o tempo da minha partida foi removido, como a choça de um pastor, como o tear de uma me cortará, desde a manhã até a noite, me
acabarás. Eu vou me acabar essa noite. Eu já vi alguém dizendo isso. Não vou amanhecer o dia, não. Já ouviu alguém dizer assim, a doença só aumenta à noite? Ou não é? Conversa com o médico. Depois você faz não digo uma entrevista. Quando você tiver tempo, que médico é muito ocupado. Mas se você tiver um tempo, doutor, já recebeu alguma ligação à noite? Como é que é o seu plantão da noite? À noite, sabia que piora muita coisa? Parece que a febre à noite aumenta, é ou não é? E você, será que eu vou ver a luz do sol de novo? Aí vai lá fora, a lua ainda está, e a lua insiste em não ir embora, viu? E você diz, cadê, meu Deus, que não amanhece esse dia? Aí fica rebolando na cama, vira de um lado, vira do outro, cadê chegar à noite? Aí por isso que o salmista diz, como um guarda, eu espero no Senhor mais do que um guarda pelo romper da manhã, porque uma noite de trevas, uma noite de doença, uma noite com dor no ouvido, vai passar uma noite com dor no ouvido, e uma noite que a febre vem, e se faltar ar, aí é uma loucura, não é não, irmão? É muito sério isso. Se faltar o oxigênio, meu Deus do céu, Deus tenha misericórdia de cada um de nós, E aqui ele disse, acabou. Veja o que foi que ele disse. Eu sosseguei até a madrugada, como um leão, quebrou todos os meus ossos, acabou. Desde manhã até a noite tu me acabarás. Eu não vou ter mais força, estou me acabando. Teve um irmão que ligou, foi num médico aí, o médico, quantas doenças você tem? Ele disse, tem uns 5. A pessoa com 5 doenças num tempo desse, tudo crônica. Aí disse assim, então tá ruim a sua situação. Eu falei, eu estou ruim mesmo. Tinha 5 doenças, ele saiu dizendo. Tanta da doença, irmão. Ainda ele tinha sofrido e escapou da peste bubônica. Me escapou. Mas ele só tinha muita doença. E se Deus quiser, escapa. E você conhece alguma história de alguém que não teve nenhuma doença e morreu? Eu conheço essa história. Irmãos, a última palavra é de Deus. Eu queria que você sossegasse nesta noite. Começasse a orar. Se cuide. Como gruou a andorinha. Não sei se você tem essa lenda. Quem contava é meus avós. Quer ver uma coisa ruim? É uma coruja passar em cima da casa da pessoa. Já ouviu essa história? Disse que é um azar. O pessoal antigo diz essas coisas. É claro que a gente vive confiando em Deus, né, irmão? Mas diz que quando uma coruja atravessa em cima do telhado, ó, acabou. E se ela olhar para o telhado fazer grrr, aí ele conta aqui isso. Ele conta a história dele. É, Gilton está ali rindo um pouquinho, mas é verdade. Tem gente que não gosta não. Mas a coruja é um pássaro de hábito noturno. Não tem problema nenhum. A coruja não tem nada de azar não. Mas tem pessoas que têm esse pensamento. O pastor estava aqui em casa. Eu vi o irmão dizendo, disse que de repente 2 corujas. Uma já tem problema, veja, 2. Bateu a asa e olhou para ele. Quando olhou, ele entrou correndo. Porque quer ver coisa ruim, além dela cantar, ainda olhou para ele. Quando a coruja olha, ele fala, agora não escapa mais não. Calma, rapaz, calma. Lá em Tiúma tem muita coruja, quem mora em Tiúma sabe disso. De vez em quando ela voa por ali. Mas queridos irmãos, preste atenção que ele disse. Como o grou de uma andorinha, assim chiureava e gemia como a pomba. Alçava os olhos ao alto. Ó Senhor, eu ando oprimido. Fica com o meu fiador. Irmãos, quem está doente, quem está na cama, quem está sofrendo, está oprimido, está triste. Eu estou doente, mas eu estou tão feliz. Irmãos, isso é meio doido, isso é loucura. Se você está doente, não está nada de feliz. Você está preocupado. Quer ver uma preocupação? Preocupação para o pastor Abisaí, para Abinael, para Bia. Ó, o pastor está doente. Todo mundo, ai meu Deus, papai doente, e agora? É verdade ou não é? A gente fica logo perturbado. De vez em quando a Marisa estava dormindo, aí eu vi o celular de Abisaí, eu disse, que foi que houve, meu Deus? Heloísa, estou com ela na emergência agora. Os problemas teve uma época na vida da Heloísa. Eu disse, Marisa, ela, o que foi? Eu disse, nada não. Se eu disser a Marisa, ela não dorme mais. Eu disse, o que foi? Não, nada não, que eu tive um sonho, mas já passou, vamos orar. Porque quer ver uma coisa ruim? É você acordar da noite e dizer assim, está no hospital. E ele aqui disse isso. Está acabado, vai acabar meus dias. Que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Alma amargurada, doente. Mas um homem que orou, ele está dizendo isso, um cântico dele, o cântico do Ezequias. Senhor, como estas coisas se vivem, todas elas está a vida, o meu espírito. Portanto, cura-me e me faz viver. Eu queria que você repetisse comigo isso. Cura-me e faz-me viver. Vamos lá?
cura-me e faz-me viver. Veja que oração ele fez. A gente no capítulo lá não vai ver logo não, mas agora ele diz aqui. Deixa eu ver, lá no finalzinho do verso 16, 38, 16, veja o que é que ele diz. Cura-me e faz-me viver. Você pode dizer isso? Mas pastor, eu não estou doente não, mas Deus cura, Deus livra dessa doença. Cura-me, Senhor, que eu quero viver. Você quer viver? Eu quero viver para estar em paz com meus irmãos. Eu quero viver para fazer a obra do Senhor. Eu quero viver para devolver o que é do meu Deus. Eu quero viver para cantar. Eu quero ser mais forte. Eu não quero ficar colocando coisa na minha cabeça. Eu quero ser livre. Eu quero viver para adorar a Deus. Eu quero ser um evangelista. Eu quero ser uma pregadora. Eu quero fazer alguma coisa. Eu quero viver para isso. Cura-me, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, segura aí que eu quero ler o verso 17 para você. Já está chegando ao final. Veja o verso 17. Eis que para minha paz eu tive grande amargura. Presta atenção, parece um paradoxo. Ele diz que, eis que foi, verso 17, 38, 17. Eis que para minha paz eu tive grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, aleluia, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte pode te glorificar, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Os vivos, Senhor, os vivos, este te louva, como eu faço hoje. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Que coisa linda! A Isaías usado por Deus. Eu não tenho nenhuma informação que Isaías era médico, mas veja que foi que Deus usou ele. E disseram a Isaías, né? Alguém disse a Isaías, Isaías informou: toma pasta de figos e a ponha como emplasto sobre as chagas e sarará. Eu sabia que essa semana alguém passou: pastor, se o senhor tomar um chá de boldo, vai embora o sintoma. Tu pensa ensinando tanto chá. Aí Maris agora está fazendo chá de capim santo. Eu tomei um copo antes de vir para cá. Estava lá, ela fez: ó, o chá está pronto. Eu emborquei na hora. Mas eu estou tomando tanto chá de capim santo, irmão. Tanto chá. E tá bom, porque alivia, né? Tem em casa ainda, Marisa? Ainda tem. Ela está ali balançando a cabeça. Tem chá. Vou tomar outro copo quando chegar em casa. Estou evitando estar comendo as coisas de noite, meia gorda. Essas coisas eu não quero comer, não. Tome chá de capim santo. Dá até um alívio, né? Faz mal nenhum chá de capim santo. Eles querem até montar pressão. Então eu estou tomando um chá. Sério, essa semana chá de boldo, acaba tudo, toma quente, dá um gargarejo. Oxe, vai embora na hora o negócio. Eu disse: ai, tá bom. Foi chá não faz mal a ninguém. Não é? Estava conversando com o Claudio ali, tem um boldo em casa, não tem, Claudio? Tati está fazendo um chá de boldo, rochedo ali, está tomando, é bom. Queridos irmãos, e aqui uma pasta, figos. E aí Deus disse a ele que ele vai ficar curado. E depois tu vai subir na casa do Senhor para agradecer. Queridos irmãos, eu li todo o capítulo, eu me alegro, 22 versículos, e Deus disse que ia livrar eles, ia dar livramento. Você pensa que Deus vai livrar você da cova para você ficar desmantelado? O desmantelo acaba, você tem que voltar para Deus. Deixa eu ler um versículo para você aqui, se não me foge a memória, eu vou procurar aqui, no Salmo 119, veja o Salmo 119 aí, deixa eu dar uma pesquisada aqui, é rapidinho, Salmo 119, às vezes a gente passa por uma luta, nem entende, mas é nessa luta que Deus está nos preparando para servi-lo melhor. Olha o que é que diz, Salmo 119, versículo 167, irmão, é só abrir a sua Bíblia, Salmo de número 119, o versículo 67, antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Deixa eu dizer uma coisa a você, é com você e com Deus. Eu não sou pela misericórdia, eu estou aqui pregando. O que é que anda errado na tua vida? Cuidado, todos nós devemos ter cuidado. Põe em ordem a tua casa. O salmista diz aqui, versículo 67, antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora aguarda a minha palavra. Sabe o que a pessoa anda errada? Não lê Bíblia, isso é errado. Aquele que sabe deve fazer e não faz, comete pecado. Não orar pelo seu irmão, orar só pelos seus filhos. Ora pelos meus filhos, ora pelos meus filhos, ora pelos filhos, Deus, e ora pelos filhos dos outros. Isso é bom,
Ou uma irmã foi para um pastor e perguntou: pastor, faz 20 anos que eu oro para meu filho, ele nunca mudou, e eu oro direto por ele. Aí o pastor perguntou: irmã, além de orar para o seu filho, comece a orar pelos filhos dos outros também. A gente tem oração que só é a gente na oração. Parece mais aquele fariseu, né? Que Jesus ensinou aquela parábola das 2 orações. Então comece a orar pelos outros. E aqui, queridos irmãos, no versículo 67: antes de ser afligido, eu andava errado. Vamos levar desaforo para cá. Se disser comigo, eu digo: pode ser quem for, eu não tenho mais ninguém, não estou comendo nada. Tem gente que é assim, quero nem saber, eu só temo a Deus, está tudo errado no mundo. Cuidado com isso, porque dentro na terra ainda tem os servos do Senhor, tem a igreja de Deus. Queridos irmãos, e veja agora, para concluir, 67 eu li, não foi? Agora o 71, guarda esses 2 versículos, por favor. Olha, Salmo 119, 67, agora Salmo 119, versículo 71. Deixa eu ler para você. 71. Escuta o que esse homem diz. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Foi bom. Eita lá. Pastor, olha, eu não quero para ninguém o que eu passei, mas foi bom ter passado por isso, porque agora eu despertei, Deus me salvou. Eu fui livre por Deus. E diz mais assim: eu nem merecia. Ou você pensa que merece? Escapou porque Deus é misericordioso, nem eu nem você merece. Aí você humildemente, depois que passar, você vai dizer: sabe de uma coisa? Foi bom ter sido afligido. Eu pensava que todo mundo pegava, menos eu. Quando eu vi, a febre bateu em mim. Mas foi bom por uma parte. Foi bom eu ter sido afligido, para que aprendesse a ler mais a Bíblia. Foi bom eu ter sido afligido para eu valorizar mais a minha família. Quem cuida de mim é minha família, quem está mais perto de mim é minha casa. Foi bom eu ter sido afligido, porque agora eu sei que Deus ouve as orações. Foi bom eu ter sido afligido, porque agora eu guardo a tua lei. Queridos irmãos, às vezes a aflição vem e tem um objetivo. Tudo isso eu encontro no capítulo 31. Tem um objetivo de ser afligido, porque se não for desse jeito, continua andando no erro. Agora quer ver dose, estou terminando, quer ver dose, é pessoa ser afligido, Deus deu vitória, ainda anda errado. Aí, meu irmão, aí eu não sei como é que vai ser, está entregue na mão do Senhor. Deus já te livrou do teu casamento, Deus já te livrou da prostituição, Deus já te livrou de roubo, de envolvimento que você tinha com gente errada, do crime, Deus já te livrou. Agora comece a andar direitinho com Deus. Foi bom. 119, 71. Foi bom ter sido afligido para aprender a guardar os teus estatutos. Então comece a guardar a palavra de Deus. Eu queria cantar, irmãos, aí para chamar o pastor Abisaí. Ele foi ali a última estrofe, da última hora. Eu quero fazer um apelo. Vai aparecer um telefone aí. Vai aparecer um telefone. Esse telefone é o meu, do pastor. E a gente vai cantar a terceira, pastor Abisaí, a quarta e a quinta do hino de número 259. São 8 horas. Chegou na hora, né? Então a gente vai, entendeu? Aí foi bom, foi muito bom. Eu estou achando maravilhoso o que Deus está fazendo. Esse espaço que a gente tem de anunciar a palavra do Senhor. Terceira estrofe. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus, mas é só Ele o único meio de salvar pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens escolhas, vida ou morte, qual vais aceitar? E amanhã? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tem manchada a tua alma, não podes nunca ver o semblante de Deus. Só
comigo. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? E amanhã? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Última estrofe. Se decide deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, brilharás se na última hora o caminho brilhante de luz, só com Jesus. Meu amigo, hoje tu tens escolhas, vida ou morte, qual vais aceitar? E amanhã? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. E assim concluímos esse culto tão abençoado. Tem o número do pastor aí. Se você quiser falar comigo, mais tarde, né? Eu vou estar aqui, você vai para minha casa. Eu atendo. Hoje vai ter oração, é 23h45. 15 para meia-noite, me ajuda. Você que é diácono dessa igreja, me ajuda. Você que é pastor, me ajuda. Vai lá comigo esse horário. Dá tempo de eu descansar um pouquinho. De 11h30 vai lá com os irmãos, conversa, me ajuda em oração. Amém? Vamos estar orando por todos os pedidos, e tem muitos. E você que nesta noite ouviu a palavra, põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você quer vida? Jesus Cristo é a vida. Você lembra o que a gente leu aqui no começo do culto? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Onde você estiver, você pode fazer essa sua decisão. Se decides deixar teu pecado, entregar a tua vida a Jesus, trilharás na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens escolhas. Aceita Jesus antes que seja tarde demais. Amanhã pode ser muito tarde. Obrigado, meu Deus, por essa vida que nesta noite está se voltando. Obrigado, Deus, por esse jovem, por essa mulher, por esse homem que está entregando sua vida a Cristo neste momento, ó Pai. Através deste culto, o Teu Espírito Santo falou e quer voltar, ó Pai. Meu Deus, escreve esse nome no livro da vida, ó Pai. E que essa pessoa possa, a partir de hoje, ter uma vida, ó Pai, contigo, para a glória do Teu nome, ó Pai. Obrigado pela mensagem, pela experiência do profeta Isaías de pregar a palavra, pela experiência do rei Ezequias, rei de Judá. Obrigado pela minha experiência de sempre estar anunciando a Tua palavra. Ó Deus, seja feita a Tua vontade em nossas vidas, ó Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Diga amém, irmãos. Amém. Deus abençoe. Uma semana de saúde e de cura, uma semana de bênção. Amém. E hoje